Em uma tinta com 50% de dióxido de titânio, eu tenho que reconhecer esse risco para a higiene ocupacional? Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, diretor executivo da Analytics Brasil, o laboratório em que a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão sobre agentes químicos para a higiene ocupacional, e também sou criador do método H Fácil Agentes Químicos, aonde eu te ensino um método para tornar fácil a avaliação de agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. E hoje, no nosso quadro Analytics Responde, eu recebi a seguinte dúvida. Olha, eu tenho uma tinta aqui em que na composição dela tem 50% de dióxido de titânio. Eu tenho que reconhecer esse risco para o meu PGR, GRO, no meu PPRA? Essa dúvida é ótima. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te ensinar vai acabar de vez com essas dúvidas sobre o que colocar, o que não colocar na hora de reconhecer seu risco. Mas antes disso, deixa o seu like aqui pra gente. Isso é muito importante para mim, porque na hora que você começa a assistir esse vídeo, já deixa um like aqui para mim. O YouTube, o Instagram, as ferramentas, né, das redes sociais entendem que esse vídeo ele é muito bom, muito importante e ele distribui para mais pessoas. Então, deixa seu like aqui. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Debaixo desse vídeo aqui tem um botão para você se inscrever no nosso canal. Mas vamos lá, vamos falar aqui desse negócio do dióxido de titânio. Uma coisa que eu quero te falar é que é o seguinte: os profissionais que têm facilidade na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional, eles, de forma geral, são profissionais que se destacam nessa área. E por um simples motivo, porque eles se diferenciam dos demais. A grande maioria dos profissionais da área de segurança do trabalho tem muita dificuldade na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos e fazem um trabalho porco, um trabalho péssimo. E aí, o que acontece? É que aqueles profissionais que têm essa facilidade se diferenciam porque não tem a quantidade de profissionais que têm facilidade de reconhecer riscos químicos para atender as empresas que estão aí. Então, esses profissionais se destacam. E na hora que eu estou falando de reconhecimento de riscos, é essa lição que eu quero te dar. Por quê? Gente, isso aqui é muito simples de responder. Se você souber um passo a passo, uma metodologia de reconhecer riscos, não resta dúvida. Olha só, primeira coisa que a gente tem que entender. Bom, dióxido de titânio. O que é esse negócio? O dióxido de titânio é um material sólido, um componente comum na grande maioria das formulações de tintas que estão aí no mercado. Por quê? Ele é um material mineral em que ele confere algumas propriedades físico-químicas para essa tinta, né? O que é uma tinta? É uma emulsão, uma mistura de vários componentes. E o dióxido de titânio é um mineral, um óxido de titânio. Ele pode dar características como, por exemplo, opacidade, a tinta e etc. Então, o dióxido de titânio está presente na grande maioria das tintas disponíveis no mercado. E aí você tem que entender, para reconhecer um risco, você tem que saber como fazer isso. Eu não teria como responder essa pergunta se eu não tivesse em campo e reconhecido esse risco. E aqui eu vou te mostrar um pouquinho de como eu faço. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para reconhecer um risco é entender de qual agente a gente está falando. Nesse caso aqui, especificamente, dióxido de titânio. Primeiro passo, ok. Agora é entender como são desenvolvidas aquelas atividades ali. Depois, entender as propriedades desse material. Então vamos lá, eu vou falar aí para vocês. É uma pintura pistola? É uma pintura pincel? Tem diferença muito grande na hora de reconhecer os riscos químicos para higiene ocupacional. Gente, e isso daqui muda o jogo. Os profissionais que são valorizados, que se destacam nessa área, sabem essa diferença. Uma coisa é você pintar com pistola, outra coisa é você pintar com rolo ou pincel. Por quê? Especificamente falando do dióxido de titânio, o que é o dióxido de titânio? Ele é um material mineral sólido, um sólido branco. Então, você pega essa tinta, a tinta é uma emulsão líquida, ou seja, você tem um líquido ali viscoso que tem resina, solventes e etc. ali na sua composição.
E pode ser até tinta à base d'água que ela tem solvente. O principal solvente é a água, mas ela pode ter outros solventes também ali, que como os glicóis. E tem as cargas minerais que, igual eu falei, estão ali para conferir uma propriedade que é importante para essa tinta. O dióxido de titânio, então, geralmente está na composição da maioria das tintas, igual eu já falei nesse vídeo. Então, ele é um sólido disperso nesse meio. Agora você começa a pensar, beleza, o dióxido de titânio é sólido. Se eu pegar um pincel e passar ele na parede, esse dióxido de titânio tem chance de ser inalado pelo trabalhador? Esse é um primeiro reconhecimento de riscos. Então, eu começo a olhar, olha, o dióxido de titânio pintando com pincel, a probabilidade dele gerar um risco significativo é baixa. Por quê? Ele não pode sair da parede ou do pincel e ir para o ar, ele é sólido. Mas aí também tem a questão da pele. Mas será então que, da forma que esse trabalhador aplica esse material, ele tem chance de se expor pela pele? Pode, tem respingos, se ele não for bem treinado, ele enfia a mão ali na tinta, não toma cuidado algum. Mas aí a outra pergunta, será que o dióxido de titânio é um contaminante químico que pode ser absorvido pela pele? A gente tem que estudar. E lembre-se que neste vídeo aqui eu estou falando especificamente do dióxido de titânio, não estou trabalhando com os demais componentes da tinta. A pergunta foi sobre dióxido de titânio. Então eu tenho essa questão da pele. Agora vamos vislumbrar outro cenário. Eu tenho um cenário agora em que eu estou utilizando essa tinta que tem uma composição de 50% de dióxido de titânio, que ela está pintando com pistola, gerando aerodispersóides ou partículas suspensas no ar, partículas líquidas ou aquelas névoas. Será que agora o trabalhador pode inalar esse dióxido de titânio? Sim, agora ele tem uma probabilidade de inalar o dióxido de titânio muito maior, porque são formadas gotículas suspensas no ar. E aí sim ele pode inalar esse produto. E a exposição na pele também se torna muito mais relevante, porque eu crio uma névoa e essas partículas tendem a sedimentar e aí cair na pele desse trabalhador. Então, se o dióxido de titânio puder ser absorvido pela pele, eu tenho que levar isso em consideração. Entendeu aqui a diferença? Então, isso é um risco ou não é um risco? Você tem que analisar o ambiente. Não tem como responder isso sem analisar o ambiente. Mas e aí, eu devo ter isso no meu inventário? Claro, sempre. Sempre que se fala de riscos químicos, você inventaria todos os possíveis riscos que um trabalhador está exposto para você poder gerenciar esses riscos. E você faz isso mencionando o agente e mencionando como ele é utilizado, como são as atividades realizadas com esse agente. Ficou claro até aqui? Porque isso é muito importante. Sem entender isso daqui, você é um profissional que tem muita dificuldade de avaliar riscos químicos para higiene ocupacional e deve estar patinando aí na sua carreira sem destaque, sem valorização, porque você está na média que o mercado faz, diferente dos profissionais que se destacam nessa área, que são, por exemplo, meus alunos do método H1Fácil Agentes Químicos, e eles aprendem isso na prática com um olhar clínico e têm facilidade de entender essas questões. Pense bem nessa questão. Para reconhecer risco, você tem que entender das atividades. Um cenário de risco é uma pintura a pistola, outro cenário de risco é uma pintura com material. Outro cenário é a pintura com rolo e pincel. Outro cenário é a pintura com rolo e pincel. Então, isso aí faz diferença. Agora, você tem que entender a questão da toxicidade. Então, vamos tentar entender a toxicidade. Uma das coisas que a gente utiliza para entender a toxicidade de um agente é o limite de exposição ocupacional referente a este agente. O dióxido de titânio tem limites de exposição na nossa legislação? Como que você olharia isso? Comenta aqui embaixo para mim e me conta como que você olha que o dióxido de titânio tem ou não tem limites na nossa legislação brasileira.
Me fala aí, deixa no seu comentário. Por quê? Eu vou te mostrar a forma que eu, Leandro, faço no meu dia a dia. Eu utilizo o HOFácil Web. Então, no HOFácil Web, eu venho aqui e procuro, por exemplo, dióxido de titânio. Olha aqui, ele já apareceu aqui para mim. Eu já vou e adiciono o dióxido de titânio no meu inventário. O que eu olho? Olha, o dióxido de titânio tem limite na CGH. Então, se você estiver fazendo um PGR, GRO, um PPRA, você tem que considerar esse agente aí na sua pesquisa. Ele não está na NR15, não está na LINASH, não está no S-Social, nem no decreto 3048. Interessante, né? E qual que é a facilidade? Às vezes muitas pessoas ficam perdidas aí com nomes. É muito comum você encontrar o dióxido de titânio com o nome também óxido de titânio. Então, se você pesquisar, por exemplo, pelo número casa aqui da substância, então é 13463-67-7, você vai ver a quantidade de sinônimos que existem no mercado para o dióxido de titânio. E essa quantidade de sinônimos, às vezes, dificulta vocês no dia a dia. Então, pesquisando aqui no HOFácil Web, pelos os nomes, você vai ver a facilidade. Olha aqui para você ver. Olha, você tem o rutilo, anastase, dióxido de titânio em inglês, titanium dioxide. Então, tem vários nomes aqui que você pode encontrar no seu dia a dia para o óxido de titânio. Qualquer um desses nomes que você buscar aqui, você encontra como resultado. Mas vamos lá agora continuar na nossa análise. Então, já vimos que ele não está na NR15, não está na LINASH, então já vou direto aqui na categoria ACGH, porque na ACGH a gente tem que entender aqui para colocar no nosso GRO, no nosso PGR. Então, olha aqui, o dióxido de titânio tem um limite de TWA de 10 mg por metro cúbico e ele tem uma notação de que não é classificável como carcinogênico para o humano e ele não é absorvido pela pele. Viu só como é muito mais fácil a gente olhar aqui? Então, eu já tenho noções sobre o risco de exposição ao dióxido de titânio utilizando o HOFácil Web. Então, com simples pesquisa, você vem aqui e já tem todos os dados que você precisa. Então, concluindo a nossa análise de risco, eu olho ali, eu vejo um limite de 10 mg por metro cúbico. 10 mg por metro cúbico é um limite muito alto. Então, será que, mesmo em atividades com pintura pistola, essa exposição é significativa? Então, agora você tem que avaliar no ambiente as medidas de controle, o tempo e a frequência de exposição ao agente para determinar se esse risco é significativo. Mas, com um limite desse aqui, eu já te falaria, se fosse uma atividade com pintura a rolo ou a pincel, não faria menor sentido a gente se preocupar com esse agente para fazer uma avaliação. Então, eu não avaliaria. Eu colocaria o risco no meu programa e falaria que o risco é desprezível, por se tratar de um material sólido e a atividade, a forma que ele é empregado, não gera um risco significativo. E isso tudo tem que estar dentro da sua análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional. Sacou como que se faz uma análise? E independente da concentração, que para muitos 50% pode ser muito ou pouco, a atividade, o tempo e a frequência de exposição é que mandam. E isso aqui muda o jogo do higienista ocupacional de valor que gera resultado. Imagine só se você tivesse nesse lugar e essa dúvida que surgisse na sua cabeça e você mandasse avaliar um monte de amostras de dióxido de titânio para pintura a rolo e a pincel. Já parou para pensar o desperdício de dinheiro que estaria envolvendo uma atividade igual essa? Então, pense bem, torne fácil a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional e também se destaque nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Se você quer me acompanhar e aprender mais como tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para HO, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você se cadastrar para as minhas aulas. Todas terças-feiras eu faço aulas ao vivo aqui no YouTube, que tem duração de 1 hora. Então, toda terça-feira, 19 horas, nós estamos juntos aqui, gerando muito conteúdo para você e te ajudando
a tornar fácil a avaliação de agentes químicos e se destacar nessa área. Então se cadastre aqui para ser notificado e não perder nenhuma aula desse conteúdo que eu disponibilizo gratuitamente aqui para vocês. E eu queria saber, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui para mim, deixa seu like e também se inscreva no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum conteúdo que a gente disponibiliza aqui para vocês. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo do quadro Analytics Responde.